Tô bem. Eu acho que eu tô centralizada. Acho, né? Da última vez que eu gravei vídeo e na hora que eu fui editar, eu percebi que na maior parte do tempo eu não tava tão centralizada como eu gostaria e eu me movia. Isso não é muito legal. E antes que você venha me perguntar, esse negócio aqui do queixo não é um machucado. Mas tranquilo, não é nada demais. É só eu que fui espremer uma espinha e acabei me machucando. Mas tudo bem. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre um tema que é importante para mim, que é o quinto filme do Shrek. O que eu posso dizer sobre a minha obsessão com o Shrek é que eu nem sabia que eu era obsessionada com Shrek. Até que teve um momento, uma pessoa fez uma postagem numa rede social mostrando um bolo do Shrek com a bundinha de fora, assim, e a cabeça do Shrek dizendo: olha, esse é seu bolo de aniversário. E eu percebi, poxa, as pessoas ao meu redor notam a minha obsessão com o Shrek e eu não. Realmente, esse filme, ele me impactou ao longo da minha vida, mesmo que de forma imperceptível, porque eu só fui notar essa minha obsessão depois de muito tempo, e eu sei que eu não sou a única. Aliás, olha isso aqui. Que chique, gente! Eu tenho um moletom com o Shrek estampado tanto na frente como atrás. E você não tem. Eu não sou uma pessoa que apoia muito o consumismo. Não é um tipo de atitude que eu fomento. Mas, se tem um Shrek, eu compro. Parece que eu tô brincando, mas eu fui num evento de otaku, que, claro, tinha muitas mais coisas além de produtos para otakus e artistas que faziam coisas para otakus. Eu fui lá pra comprar coisa do Shrek. Veja isso. É tipo aquelas coisas que você prega na roupa, só que é de madeirinha. E é do Shrek. Quando eu vi, eu disse, 10 euros por isso aqui? Paguei. Primeiro que a gente tem que apoiar artistas independentes, porque eles não ganham muito. Talvez seja muito dinheiro para muitas pessoas pagar 10 euros num treco desse. Mas para o artista é muita coisa e para mim é algo importante também. Já exemplifiquei um pouco da minha obsessão. Agora eu vou explicar um pouco da minha história, do contato que eu tive com o Shrek ao longo da minha vida. O primeiro filme do Shrek, ele foi lançado no começo dos anos 2000. Eu era muito pequena, eu não tive a oportunidade de assistir no cinema. E também não tive a oportunidade de ver o impacto que ele teve na sociedade nessa época. Mas eu assisti Shrek 2 no cinema. E foi um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter ido assistir. E foi incrível. Foi uma experiência que eu não esqueço. Até porque justo nesse dia caiu a luz. Caiu a luz do shopping todo, parou o filme e a gente ficou perdido porque eu não sabia o que estava acontecendo. Me lembro que no começo do filme, quando aparece o príncipe encantado chegando para resgatar a Fiona, quando o príncipe tira o capacete, ele tira a redinha e move o cabelo daquele jeito, eu me lembro perfeitamente de ter ouvido várias pessoas na sessão dizendo: oh! Foi incrível. Hoje em dia, essa cena não tem tanto impacto porque a gente já deve ter visto ela 1 milhão de vezes, mas nessa época, um filme fazer esse tipo de brincadeira era incrível e era muito divertido. Inclusive, teve várias partes do filme que eu consigo me lembrar bem de eu assistindo a sessão. A parte que eu mais me lembro foi a parte que caiu a luz, que era justamente quando o Shrek entrou na fábrica da fada madrinha e ele estava escapando. E apagou tudo. Mas voltamos à sessão e deu tudo certo. Me lembro de ter gostado muito desse filme. E quando saíram as sequências, o terceiro e o quarto, também me lembro de ter gostado bastante. Aí, quando você vai crescendo, você começa a ver alguns defeitos, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Ou... defeitos não. Peraí, o segundo e o primeiro não tem defeitos, tá? Já começamos aqui. Mas no terceiro e o quarto você começa a notar alguns probleminhas, algumas coisas que eles podiam ter feito melhor. Mas eu gosto deles. Eu não vou falar disso agora mesmo. Então vamos deixar para outro momento, certo? Certo. Agora que você entendeu mais ou menos como eu tive contato com este personagem, vamos entender o impacto que ele tem na nossa sociedade. Porque a gente tá falando de um personagem que ele apareceu por primeira vez no começo dos anos 2000. O primeiro filme foi lançado em 2001. E até hoje, se você entrar numa rede social e você rolar tempo suficiente, você pode encontrar algum meme do Shrek. É um personagem que, apesar de tudo, ele ainda é muito relevante. O quarto filme, ele foi lançado... Peraí, eu vou buscar, peraí. Ele foi lançado em 2010.
Já tem 14 anos do último filme. E o Shrek ainda é um personagem relevante. É um personagem que ainda gera conteúdo. Existem pessoas falando sobre isso. Ele não é um personagem qualquer. Você consegue pensar em outro personagem que ainda continue tão relevante e tenha tanto impacto e seja tão icônico quanto Shrek? Não é por favoritismo, é porque realmente é um personagem único. A gente tá falando de um personagem que foi muito impactante na época em que foi lançado. Quando a gente fala do Shrek 1, a gente tá falando de um filme que quebrou muitas barreiras. A DreamWorks era uma empresa que tinha acabado de surgir e ela estava batendo de frente com uma empresa que já vinha lançando filmes de sucesso fazia muito tempo, que é a Disney. A gente tá falando de uma empresa nova que estava trazendo um personagem que ia quebrar paradigmas. O Shrek tava zoando com a cara de história de princesas. Tanto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto filme, a gente pode ver vários aspectos do Shrek. No primeiro filme, a gente percebe que os ogros têm capas, eles não são monstros e eles têm sentimentos. E sim, um ogro pode encontrar o amor. No segundo filme, a gente entende que o Felizes para Sempre é muito mais complexo e que o amor é muito mais do que dizer eu te amo, é demonstrar através de ações que a gente pode se adaptar dentro de uma relação e aprender a ceder. No terceiro filme, a gente fala sobre a paternidade e um medo sobre novas descobertas dentro dessa relação amorosa e também sobre responsabilidades. E no quarto filme, a gente entende a complexidade da paternidade e como isso afeta a vida de uma pessoa que estava acostumada a viver um estilo de vida e de repente agora vive uma outra realidade. Cada filme abordou um aspecto muito importante da vida do Shrek. E é isso o que me preocupa bastante. O que pode impactar agora sobre o Shrek? E, devido ao histórico recente dos filmes da DreamWorks, eu estou ainda mais preocupada. Eu não vou dizer que eu desgostei dos filmes que eles lançaram, mas tão longe, mais longe, assim, muito longe de serem filmes acima da média. E apesar do que todo mundo diz, o terceiro filme do Shrek, ele não é ruim. Ele só não é tão bom quanto o resto. Em comparação ao primeiro, segundo e quarto, ele logicamente não vai ganhar um 10. Ele seria mais ou menos um 6, 6,5. Só que, se você para pra comparar com outros filmes que a DreamWorks vem lançando, o Shrek 3 é como um 8. Shrek 3, você tá ouvindo o que eu tô querendo dizer? Tem uma coisa muito errada aqui. E esse é o meu medo. Porque o direcionamento que eles estão dando aos filmes da DreamWorks recentemente, eu não tô gostando. Eu ainda preciso ver esse último filme do robozinho na floresta. Daí a gente pode ver como é que tá indo a coisa. Mas por enquanto, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas o Gato com Botas 2 não é ruim. Eu tenho uma série de ressalvas com relação a esse filme. E não são poucas, são muitas. Eu sei que muita gente gostou. Muita gente amou esse filme. E é como se fosse salvação da DreamWorks depois de tantos fracassos. Mas eu não gosto tanto assim. E eu, como amante do Shrek, desculpa, Fiona, me senti altamente decepcionada quando saí da sessão. Uma questão que eu tenho muito medo com relação ao quinto filme do Shrek é o design. História, contexto, conceito, legal, beleza. Mas a minha maior preocupação é o design. Porque eu acho o design do Shrek incrível. Desde o primeiro até o quarto. É muito, mas muito bem trabalhado. Eu já vi certos criadores de conteúdos ou pessoas comentando na internet sobre a forma como os humanos são mostrados no filme do Shrek. E é justamente isso uma das coisas que eu mais gosto do filme do Shrek. Eles não têm características marcantes, não como a gente vê em outros filmes. Geralmente, os humanos no filme do Shrek, eles têm características físicas proporcionais. Primeiro, quem tem destaque no filme do Shrek não são os humanos, são as criaturas fantásticas. O Shrek, ele tem um nariz grande, ele tem orelhas que estão aqui em cima e não aqui. Ele tem proporções diferentes de um ser humano. O Pinóquio, os porquinhos, o lobo mau. Por consequência, esses personagens, eles destacam mais. Quando você chega no quarto filme e você vê o Rumpelstiltskin, não sei nem se eu tô falando certo. A gente chega no quarto filme e o vilão, ele tem uma proporção diferente dos outros humanos. Mas aí eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava encaixando. Preciso dizer que não tem problema do Rumpelstiltskin esse personagem ter esse destaque, até porque ele era um vilão e precisava chamar tanto a atenção quanto Shrek e outros personagens que têm características marcantes. Até porque o Rumpelstiltskin não é um humano normal. Então, tudo bem. Rumpelstiltskin.
Rumpelstiltskin? Não sei. E se eu ver o trailer do Shrek 5 e eles botarem aquela coisa de animação faltando fotogramas, cores muito esquisitas, eu já vou começar a torcer o nariz. Ai, Heloísa, você tá sendo muito conservadora nesse sentido. Não tô sendo conservadora. É que, se você põe todos os filmes um ao lado do outro, eles casam muito bem visualmente. E também com relação a conceitos de história. A gente vê que os filmes, eles conseguem seguir uma linearidade, desde o design até o roteiro. E do nada você vê uma técnica de animação que não vai muito bem com o resto. Não sei. Vou dar um exemplo de uma saga que conseguiu se adaptar, apesar do avanço técnico, fez mudanças no design dos personagens e tudo bem. Toy Story. Os humanos no primeiro filme estavam tudo cagado. Claro que a tecnologia da época era meio limitada, mas ao longo dos filmes eles conseguiram melhorar esse aspecto sem modificar o design dos personagens. Quando a gente fala de design e também de história, as histórias se encaixam. Menos esse último, porque sinceramente... Quem teve a ideia de fazer esse filme? Mas tudo bem, eu não achei ruim, eu só achei que sobra. E eu vou fazer que nem o Matheus Canella, que ele falou isso num vídeo e eu guardei isso pra sempre. Vou fingir que esse filme, ele não é canônico. E assim a história, ela não estraga. E se o quinto filme do Shrek também me decepcionar, eu vou fingir a mesma coisa. Mas se o quinto filme for bom, meu filho, eu vou ser a pessoa mais feliz do planeta Terra. Vou ser sim. E a mais insuportável também. Vocês não têm noção do quanto eu sou obcecada pro Shrek. Eu só não me tatuo nada com relação ao Shrek porque eu não tenho interesse em fazer tatuagem. E porque eu me arrependo das coisas muito fácil. E também não tenho dinheiro sobrando. E é isso aí. Eu sei que eu falei demais, eu já levo 30 minutos de vídeo gravado. Mas editar isso aqui vai ser muito legal! Eba! Falando assim, nem parece que eu gosto de editar, né? O problema é que vai tomar muito tempo. E significa que eu vou demorar pra postar. E na verdade eu quero que esse vídeo saia hoje. Mas eu sei que não vai sair hoje porque eu não tenho tempo livre. Se você quiser compartilhar alguma opinião aqui na caixa de comentários, se quiser... Oi? Um arroto? Não, se quiser um arroto não, peraí. Melhor fora do que pra dentro. Eu juro que isso não foi planejado, tá bom? Se você quiser dar um like, também pode dar um like. Um dislike, não sei. Só sei que o dislike também ajuda a engajar, então não é tão ruim assim. Um beijo pra você. E graças a Deus que é sexta-feira.